Ok, vamos gravar antes de eu ficar louca. Olá, vocês! Vamos lá, vamos começar esse vídeo que eu estou muito ansiosa porque eu queria muito fazer esse vídeo. Então, acontece o seguinte, esse vídeo eu separei 5 livros que falam sobre autismo pra falar pra vocês e comentar com vocês. Primeiro de tudo, esse vídeo não é um vídeo sobre autismo. Não é um vídeo que eu vou explicar o que é autismo e você vai entender o que é autismo, porque eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu não sou academicamente a pessoa mais exata que possa falar sobre isso. Então aqui eu vou comentar sobre 5 livros que foram escritos por pessoas comuns, que pesquisaram um pouco mais sobre o autismo e síndrome de Asperger, e um livro que foi escrito por uma pessoa realmente que sofre do autismo, exatamente. Então, vamos lá. Primeiro você tem que entender mais ou menos o que é o autismo, apesar de eu não vou explicar aqui exatamente o que significa, pra você ter mais ou menos uma ideia. O autismo é um distúrbio neurológico caracterizado pelo comprometimento das interações sociais, comunicação verbal e não verbal, e comportamentos restritos e obsessivos. Do outro lado, a gente tem também a síndrome de Asperger, que ela é um pouco parecida com o autismo, mas ela não é o autismo. Eles estão juntos ali naquele transtorno de espectro do autista, mas eles não são a mesma coisa. O autismo é uma coisa mais severa e a síndrome de Asperger é um pouco mais leve. Então, mas é claro que cada caso às vezes é um caso, então as pessoas desenvolvem e apresentam sintomas totalmente diferentes umas das outras às vezes. Essa aqui não é uma lista de top 5. Eu li esses 5 livros, é que eu tenho somente 4. O quinto eu não consegui ler ele fisicamente, mas eu vou falar dele aqui. E não foram todos os livros de autismo que eu conheço. Eu vou ler mais, e quando eu ler mais eu vou fazer outros vídeos. Eu tava pensando que eu queria fazer um vídeo falando de todos os livros do autismo do mundo, só que daí eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir falar num vídeo sobre todos os livros do mundo sobre autismo. Então, vamos separar por aí. Conforme eu vou lendo, eu vou fazendo mais vídeos sobre isso. Bom, o primeiro livro que eu queria falar pra vocês é Tudo Menos Normal, da Nora Radley Bechlin. Esse livro vai contar sobre o Jason. Ele é um menino de 12 anos, que ele é autista, e ele tá ali na escola dele, e esse livro vai contar a versão dele das coisas. Então, assim, foi o primeiro contato que eu tive com o autismo, com livros de autismo, foi com esse aqui que eu comprei às cegas, porque tava bem baratinho. Eu achei ele muito legal por causa da temática dele. Então, esse livro, ele vai contar exatamente a rotina daquele menino autista, que ele escreve histórias pra internet, tipo fanfics, só que ele escreve histórias originais. Vai contar sobre a luta dele de tentar ser normal. Eu me emocionei muito nesse livro, porque foi quando eu percebi, e eu senti um pouco mais daquilo de como é difícil você interagir com as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que é tão normal você interagir com elas, só que não é normal não, porque é uma pessoa extremamente complexa. E quando a gente lê aqui, a gente descobre que em conversa é muito complicado você entender o que a pessoa tá tentando passar, e às vezes quando você tem um problema que você não consegue digerir direito, ou falar, ou se expressar direito, as coisas complicam muito, porque as pessoas são muito complexas. E é legal que você vê como a pessoa se esforça, sabe? Porque às vezes você acha, às vezes tem aquele negócio de a pessoa não tá se esforçando bastante ou tal. Eles têm que se virar duplicadamente, eles têm que se esforçar muito mais do que uma pessoa normal. Pra você chegar e conversar com uma pessoa é uma coisa, mas agora uma pessoa que tem um pouquinho de problema é uma coisa totalmente diferente, é um sacrifício que ela tem que fazer. Então às vezes a gente não vê o sacrifício que a pessoa tá tentando fazer pra ter uma vida normal, entendeu? Então daí aqui a gente vai ver o que é normal, porque pra ele a vida dele é normal. Ele tá tentando se integrar naquele mundo que é extremamente difícil. Então, tipo assim, ele é aquela pessoa diferente, tem aquelas características, né, um pouco, né, complicadas que as outras pessoas não conseguem compreender. Então aqui foi legal porque a gente realmente entra na cabeça do menino e a gente vê o mundo pela cabeça dele. Vários momentos você não percebe que ele tá tendo alguma crise, alguma coisa, porque você vai vendo isso só entre linhas. Tipo assim, aquele momento que o personagem fala que ouviu um grito e de repente percebeu que era ele que tava gritando, ou percebeu que tem pessoas olhando pra ele e de repente ele viu que era ele que tava fazendo alguma coisa. É muito legal quando a gente começa a introduzir nesses livros, apesar de, né, essa pessoa que escreveu, ela escreve livros juvenis, ela não tem, aparentemente aqui na capa não tá dizendo nada que ela tem algum preparo acadêmico pra falar sobre autismo, mas é um livro muito importante, muito legal, que eu gostei muito de ter lido, e eu super indico pra vocês que gostam dessa temática. Falei demais? Falei, né? Claro que eu falei. Outro livro que eu li, que eu já comentei pra vocês, é Como Procurar um Cachorro Perdido, por Rosa Howard, pela Annie Martin. Ela, a escritora, também não é uma pessoa academicamente, né, formada e ela, claro, fez as pesquisas dela e etc, escreveu esse romance. Ao contrário do Tudo Menos Normal, esse aqui é escrito em terceira pessoa. E aqui a gente tem a Rosa, que tem síndrome de Asperger. Ela não é tão diferente quanto o Jason, mas ela sim apresenta aquelas características, e aqui a gente vai ver a jornada dela, enfrentando os problemas dela pra tentar achar uma pessoa querida que é esse cachorro, que é uma pessoa assim, vou falar com pessoa mesmo, porque assim, eu trato com pessoa mesmo, foda-se. Então, nesse livro aqui, a gente vai mergulhar nesse mundo simples dela, e esses livros de autismo, eles não são caracterizados por coisas muito, sabe, assim, eles são simplesmente o grande truque do enredo é realmente a escrita ser diferente e o personagem ser totalmente diferente daqueles personagens que a gente tá acostumado. Isso eu gosto muito, porque às vezes eu canso de ler
livros que o personagem é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, vários livros e a personagem é a mesma, muda de nome, cabelo e, sabe? É a mesma coisa. E esses livros a gente nunca vai esperar que o personagem faça alguma coisa. Ele simplesmente faz alguma coisa que a gente não tá, sabe, esperando. Então é que a gente vê a Rosa sendo muito inteligente em alguns aspectos. E assim como nesse livro aqui, a gente vê os personagens agindo de uma forma mais inteligente que as outras pessoas normais, e a gente mesmo que tava lendo ali não tava dando nada pro personagem, e ele vai lá e fala, aqui ó, eu tenho um problema, mas não quer dizer que eu sou retardado, sabe, coisas desse tipo. Então esse livro aqui eu também super indico, ele é mais infanto pro juvenil, e ele não vai explicar exatamente o que é o autismo, ou nem vai entrar mais a fundo, ele simplesmente é uma característica do personagem, ao contrário daqui, que ele já, né, leva pra um grau mais fundo. Esse livro aqui é mais para mais crianças juvenis, entendeu? Se você der uma pra uma criança, ela vai entender que esse personagem é um pouco diferente, que ela tem alguma coisa, mas vai entender a história e vai gostar muito bem. Agora, esse livro aqui é meio perigoso, porque as pessoas mais novas podem não entender o que está acontecendo e por que o personagem age do jeito que ele age. Então, esse aqui é mais simples. Em seguida, eu queria falar sobre Em Algum Lugar nas Estrelas. Sim, nesse livro aqui temos o Early, Em Algum Lugar nas Estrelas, da Clarice Vanderpool. Eu já falei dele, eu já fiz resenha. E é um personagem que ele não vai falar que ele tem autismo. Em momento algum do livro você vai ler a palavra autista ou síndrome de Asperger. Simplesmente porque nessa época que o livro se passa, eles não tinham diagnosticado esse termo e as crianças simplesmente eram tratadas como as crianças esquisitas. Então o Early, nesse livro aqui, ele tem sim características autistas ou de síndrome de Asperger. Eu não sou psicóloga pra enquadrar essa criança aqui, mas acontece que a autora mesmo no pós-fácil ela disse que ela criou mesmo esse personagem com características autistas, e a gente vê muito bem que ele é muito centrado no mundo dele. E é muito legal porque você percebe que esse menino tem uma visão de mundo que é incrível, é simplesmente maravilhoso quando a gente encontra o personagem, que ele tem muita coisa pra agregar, entendeu? Não é aquele personagem mais assim, isso que eu gosto dos autistas, dos livros sobre autistas, porque os personagens eles nunca são aquela coisinha, entendeu? Eles são, sabe, tem um mundo inteiro dentro daquele personagem. Existe o mundo da fantasia e o mundo dentro do personagem, o que é maravilhoso, entendeu? Então aqui a gente vê muito isso, porque esse personagem é extremamente inteligente. Ele tem características muito legais, muito maravilhosas, que quando a gente vai lendo, a gente vai gostando bastante, a gente vai se apegando muito a ele. Então, é um livro que não vai falar sobre autismo, óbvio, né? Mas ele vai falar sobre amizade, e tem um personagem que tem, né, uma carga de um espectro autista aqui dentro, que vale a pena a gente dar uma olhada se você estiver interessado. O próximo livro que eu queria falar pra vocês é O Que Me Faz Pular, do Naoki Higashida. Ele é um menino japonês. Aos 13 anos, ele decidiu falar para as pessoas que não eram autistas, falar para as pessoas normais o que era ele ser autista. Porque esse menino ele foi diagnosticado com um autismo extremamente severo, e o autismo dele impede ele de conversar com as pessoas. Ele é... porque assim, em alguns graus de autismo a pessoa simplesmente não consegue comunicar com ninguém. Ela simplesmente fecha ali, ela não consegue, sabe, conversar. E ao contrário da síndrome de Asperger, a pessoa consegue, sabe. Aqui ele precisa de uma placa de um alfabeto onde ele vai apontando as letrinhas e as pessoas vão entendendo o que ele quer dizer. Tipo, poltergeist, sabe, porque eles não conseguem. Então, ele escreveu um livro inteiro dessa forma. Ele podia muito bem digitar, ele fala aqui. Só que ele se distrai bastante. Então, nesse livro aqui, ele vai responder 58 perguntas do porquê que ele faz as coisas que ele faz, do que faz ele pular, o que faz ele, sabe? A gente realmente vai entrar na cabeça de uma pessoa autista que tem um autismo extremamente severo, e a gente vai entender o porquê que ele faz as coisas que ele faz. Porque assim, é uma coisa você ir lá e ler um livro de uma pessoa que acha que é o autismo ou alguma coisa assim. Outra coisa, você realmente ler um livro de um autista que escreveu. Ele teve 13 anos e ele já tinha escrito alguns outros contos pra tentar dizer o que era, o que ele tava sentindo. Então esse livro é muito emocionante, sabe? É muito... Realmente, é um livro que, além das perguntas dele, tem algumas historinhas aqui que ele fala. No último tem um pequeno conto dele, que ele vai tentar retratar como ele se sente. É realmente estupendo como acontece, porque a gente, nesse livro eu tive a sensação de que realmente esse menino tava preso dentro do corpo dele, e é o que ele fala. Porque realmente quando você vê que esse menino luta muito, muito, muito pra ser normal, sabe? Ser normal não quero dizer que ele é retardado ou alguma coisa assim, é simplesmente agir dos padrões que você acha que é normal, e que ele não consegue agir normalmente porque o corpo dele tem alguma coisa química e física ali que não deixa ele agir como você age, sabe? É uma forma realmente muito tocante, e é um livro que eu super recomendo se você quer saber mais a fundo sobre autismo. Então, é um livro que não é pra crianças, é só pra pessoa que realmente está interessada mais a fundo no autismo. Então, não é um livro de histórias, é um livro onde ele vai responder as perguntas, e são perguntas muito simples, é um livro muito curto, então... é isso aí. O próximo livro que eu vou falar, eu não tenho aqui, mas é um dos meus preferidos, eu acho que é o meu preferido sobre autismo. Ele chama Passarinha, e vai falar sobre a Caitlin. A Kate, ela tem síndrome de Asperger, e ela foi a personagem que
sabe? Ai, não sei explicar. Ela simplesmente foi maravilhosa e ela foi mostrar como ela ter esse tipo de problema no aspecto autista não faz ela menos capaz do que qualquer outro tipo de pessoa. E aqui a gente tem uma história onde o irmão mais velho dela faleceu e eles estão naquele processo de luto tentando entender o que aconteceu e seguir a vida em frente. É uma trama bem parecida com essa, porém eu achei melhor. É muito lindo a gente ver a Kathleen tentando entender as pessoas, sabe? Ela tem uma pedagoga que ela conversa na escola dela e que ajuda ela a entender o porquê que as pessoas fazem tal coisa, e daí ela fica com perguntas que realmente a gente faz refletir sobre as nossas ações, sabe? Na sala da pedagoga tem um quadro de emoções que diz que quando a pessoa tá sorrindo ela tá feliz, quando ela tá triste ela tá chorando, quando ela tá brava ela tá fazendo cara de raiva, etc, assim. E a gente não é assim. A gente pode estar fazendo uma coisa má e tá dando risada, a gente pode estar triste, a gente pode estar sorrindo. Então nós somos extremamente complicados e a gente vai ver nesse livro como a gente é complicado e como é difícil de nos entender e como nós somos inteligentes por entender as relações, né, extrapessoais, não sei dizer essa palavra, mas assim, como isso é uma habilidade que é muito difícil de verdade. A gente age, sabe, como se fosse extremamente normal. É como a gente vê um pássaro voando falando, e pra o pássaro tá tudo bem, né, mas pra gente tentar voar é uma coisa extremamente complicada. Eu acho que é a mesma coisa ali. Esse livro é muito incrível, é realmente uma perspectiva que eu recomendo pra todo mundo ter contato. É um livro super curtinho. Ele realmente vai deixar você mais entendendo o que é aquela síndrome de Asperger, o que realmente a pessoa tá tentando passar, e é um livro também em primeira pessoa, então eu super indico pra todo mundo. Ele, assim como o livro Tudo Menos Normal... Meu Deus, meu nariz tá coçando pra caralho. Pode ser um livro que as crianças não vão entender, então você tem que ter um pouquinho de maturidade pra você entender. Eu tô falando maturidade que é... Às vezes você pega um livro desse extremamente colorido e fala, gente, é um livro de criança. Mas não é, né, gente? Você não vai dar isso pra uma criança de 10 anos. Às vezes as crianças entendem, assim, mas eu tô falando que, assim, às vezes... cada um sabe de si. Acho que eu já falei demais. Próximos livros que eu vou ler, que eu sei que é sobre autismo e eu pretendo discutir aqui com vocês, é Olho dos Meus Olhos, Nascido em um Dia Azul e Memórias de um Amigo Imaginário. Esses foram que eu sei que são sobre autismo e que eu pretendo ler. Se você sabe de mais algum que não foi desses que eu citei, por favor, comenta ali embaixo, que eu tô muito louca atrás de livros desses. E eu gosto bastante dessa pegada. Comenta se possível, curte e se inscreva, que daí me ajuda bastante aqui. Então é isso, vejo vocês no vídeo.